dia a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco hoje e em todos os momentos das nossas vidas. É um prazer estar de volta aqui nesta casa tão querida, né? Inclusive que leva o nome da Meilê, cujas histórias infantis eu tenho recebido há tanto tempo já. Quando eu estava pensando, né, o tema que iria falar hoje, aconteceu um negócio interessante. Diversas pessoas que eu conversava, e às vezes até pessoas necessitadas, companheiros muitas vezes da casa, né? E às vezes eu tinha que perguntar, mas você costuma fazer prece, costuma orar? Mais ou menos. Eu não tenho assim esse hábito normal assim, mas quando preciso eu faço, né? E várias delas me falaram mais ou menos a mesma coisa. Outras diziam assim, não, eu faço antes de dormir, né? Mas a prece, na verdade, tem que ser um hábito diário nosso, né? Tem que ser alguma coisa que nos envolva, porque nós precisamos dela, né? Nós precisamos do amparo do alto. Isso é fundamental para nós, não tem como nos sentirmos bem sem estarmos vinculados a pensamentos positivos, né? De paz, de harmonia, né? Então, eu resolvi falar sobre este tema. Eu vi o óculos para olhar mais de perto de vocês. Então, eu escolhi até uma página, um capítulo, deste livro aqui do Eduardo, Comunicação entre Dois Mundos, né, em que ele fala exatamente sobre a oração, né? Então ele começa dizendo que certa feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou. Isso está no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, versículos 1 e 2. Né? Então, quando Jesus ensinou a prece dominical aos seus companheiros de jornada, aqueles que eram seus discípulos, né, que ele havia escolhido para deixar aqui o seu Evangelho, porque eles teriam a missão depois de continuar com este trabalho. Porque ele sabia certamente que ele iria retornar não muito tempo depois. Ele iria deixar, né, a sua mensagem, né, as suas lições, e os seus companheiros e muitos daqueles que o ouviam enquanto ele falava, também fixando aquelas notícias que ele trouxe, que deixou para a posteridade, eles iriam dar continuidade a este trabalho, né? Então, é algo assim que é muito importante para eles e para nós. Porque talvez se eles não tivessem dado essa continuidade, hoje a gente não teria o conhecimento que nós temos sobre a oração, né? Sobre a elevação do pensamento. E essa é uma prece que é muito concisa, né? Ela é curta, mas ela é completa. Porque Jesus ali colocou tudo aquilo que era necessário ao entendimento daquelas criaturas com as quais ele convivia. Se ele tivesse variado um pouco, como às vezes a gente faz, né, talvez eles tivessem se perdido. Então ele disse exatamente aquilo que era necessário, a elevação a Deus, né, o pedido, o agradecimento, né, o pedido para que eles pudessem estar bem, para que pudessem perdoar, né, aqueles que o magoavam, seus inimigos. Então, essa prece permaneceu conosco até agora e continua norteando a nossa vida. Só que a gente sabe também, né, que é difícil pensar
nessa possibilidade, porque hoje a nossa vida é diferente, completamente diferente daquela que eles tinham no passado. Né? Então, aqueles homens, eles não tinham essa noção de oração como nós temos hoje. Né? Não tinham essa noção de elevação do pensamento. E vejam que Jesus renasceu junto aos hebreus, naquela época ainda eram os hebreus, né? Jesus renasceu junto ao povo hebreu porque era um povo que acreditava num Deus único. Né? Eles acreditavam num Deus único. Então eles estavam mais preparados do que outros povos, né, para entenderem a mensagem que ele iria repassar, deixando para o futuro. Né? Mas como é que eles iam entender sem a lição que Jesus deixou, sem a prece do Pai Nosso que ele deixou? Como eles iriam entender a maneira de elevar o pensamento? Eles não tinham isso. O que eles consideravam? Eles eram adoradores de um Deus único, mas eles faziam oferendas, né, de animais, de aves. Né? Então a concepção deles de ligação com Deus era bem diferente da nossa. Então isso fazia com que eles fizessem aquilo maquinalmente. Eles não tinham essa intenção, imagino eu, de pensar em Deus, né? Para nós não tem imagem, mas com aquela conotação que Jesus deu. Hoje nós temos, por exemplo, Jesus. Então a gente pode mentalizar, por exemplo, a figura de Jesus. Né? Mas a gente não precisa disso também. Porque se nós pensarmos no universo todo, nós estaremos nos ligando a Deus, né? Que é nosso companheiro, que é nosso Pai maior, né? E que ama todos nós, né? como seus filhos. Então, essa visão foi preciso que se aclarasse, né, em meio à nossa vida. Mas 2000 anos já se passaram. E hoje nós temos a doutrina espírita, que nos abre os horizontes da alma, né, clareando a nossa vida e abrindo as comportas do nosso entendimento para as realidades maiores. As realidades, por exemplo, do mundo espiritual. Hoje nós sabemos que a morte não existe. Olha que coisa maravilhosa. Tanta gente aí sofrendo porque vai para o inferno, purgatório, num caso muito importante, né, para o céu, né? Mas eles não têm noção de que cada um é responsável pelas suas escolhas, cada um é responsável pela vida que teve, né? E assim, nós vamos para um local que a gente mereça, pelo nosso comportamento aqui, por como nós conduzimos a nossa vida, a nossa existência aqui na Terra, né? Mas nós sabemos que, de qualquer forma, a morte não existe. E que nós aprendemos aqui, né? E aprendemos no mundo espiritual. Nós estamos aprendendo sempre. Daqui a pouco, se nós retornamos à nossa verdadeira vida, porque não é esta a verdadeira vida, a gente sabe, nossa verdadeira vida é o mundo espiritual. Se nós retornarmos ao mundo espiritual, logo a gente retorna de novo à Terra, para prosseguir evoluindo, aprendendo, se melhorando, moralmente, especialmente. Mas nós temos também que valorizar o conhecimento, né? São as nossas duas asas, né? Como Kardec nos deixou, as asas do conhecimento e da moralidade, né? Então nós temos que nos elevar através dessas conquistas, porque assim a nossa vida será completamente diferente. Nós iremos sempre progredindo cada vez mais. Agora, uma coisa é certa, eu pelo menos acredito piamente nisso. Nós estamos na melhor reencarnação que nós já tivemos. Na melhor. Por quê? Porque nós estamos sempre avançando um passo, né?
E hoje nós já estamos vinculados ao cristianismo, vinculados à doutrina espírita, que nos trouxe o pensamento de Jesus, adaptado às concepções, né, da ciência, da filosofia, né, da tecnologia, inclusive. Então, isso tudo é muito importante para nós. Então, essa ligação que nós temos com o alto é fundamental. É fundamental para o nosso entendimento e para nós recebermos aquelas bênçãos que estamos precisando, que estamos desejando. Né? Tudo isso para nós é fonte de vida. Então, a pessoa que não ora, como é que ela fica? Como é que ela fica? Se ela orar apenas quando necessita. Jesus nos disse que todas as preces são atendidas. Né? Ele disse numa outra oportunidade. Todas as preces são atendidas. Né? Não tem nenhuma que fique sem resposta. Mas ainda assim, se a gente só procura ajuda naquele instante, né? Como receber essa ajuda da melhor maneira possível? Às vezes a gente quer muito mais. Às vezes nós não fizemos nada para merecer e desejamos que a nossa vida mude da noite para o dia. Isso não vai acontecer. Porque nós temos que ter uma trajetória. Temos que temos que trabalhar o nosso interior, né? Entendendo como a gente sente, como a gente vê, inclusive o nosso próximo, né? Todos aqueles que estão perto de nós, nossos familiares, né? Colegas de trabalho, colegas de escola, vizinhos, companheiros da casa espírita, onde quer que a gente frequente, né? Então, a gente tem que se adaptar a isso. A gente tem que passar a ver os outros realmente como irmãos que somos. E dessa maneira, nosso comportamento em relação à comunidade em que vivemos, ela será diferente. E aí nós teremos mais possibilidades de sentir as bênçãos que nos emanam do alto. Né? Nós sabemos que muitas vezes as pessoas, mesmo que elas não tenham a condição necessária, né, elas recebem. Por quê? Porque aquele momento é fundamental para eles. Então, de acordo com aquele pedido que elas fizeram, né, de acordo com a necessidade que tem naquele instante, né, elas passam a gozar de uma situação diferente. Elas percebem melhor a necessidade da prece e oram. Eu me lembro, não sei se eu contei já para vocês aqui, mas eu me lembro de um fato acontecido comigo há muitos anos atrás. A minha filha Adriana era ainda mocinha, ela devia ter uns 12 anos à época, né? Hoje ela tem filho já terminando direito este ano, né? Concluindo o curso. Então há muito tempo. E uma amiguinha dela tinha se machucado seriamente, tinha quebrado uma perna, né? Mas era um local muito delicado, então ela estava sofrendo. A menina da mesma idade da minha. Então ela estava sofrendo bastante. E ela estava inclusive internada num hospital que tinha em Rolândia, o Hospital São Lucas, que agora não existe mais. Já se encerrou as atividades há um bom tempo. Então, a menina tinha pedido a Adriana que a gente pudesse ir lá aplicar um passe nela, fazer uma prece com ela, né? E naquela época, eu, apesar de ter nascido em família espírita e tudo mais, né, eu ficava pensando assim nas minhas possibilidades. Ai, meu Deus, mas eu, né? Vou lá aplicar passe nela, né? E também muito nova. E eu falei, então eu e o Joaquim fomos lá. E a Adriana também. E quando nós chegamos, ela estava no quarto lá do hospital, né? E nós começamos a fazer a prece.
Mas eu comecei a fazer a prece e eu, no momento, eu não estava sentindo nada. Tá? A gente começa a fazer a prece, às vezes, maquinalmente, e depois vai melhorando, vai se ligando, né, ao mundo espiritual, né? E a gente aplicando um passe ao mesmo tempo nela. E quando terminou o passe, né, e a prece, que eu olhei em torno, eu que quase não tenho evidência nenhuma, né? Eu não tenho quase evidência. Quando eu olhei em torno, estava cheio de espíritos, todos de branco ali, né? E eu, inclusive, enquanto eu fazia a prece, eu me lembro que eu percebia espíritos que estavam em outros lugares, né, em outros quartos, e que vinham pelo corredor, assim, como se estivessem voando, assim, sabe? Tinha um, inclusive, que estava olhando, eu me lembro muito bem disso, que eu achei interessante, ele estava examinando a urina de um paciente no quarto. Então ele estava abaixado, né, examinando ali o coletor, né, da urina. De repente ele levantou a cabeça e saiu, e veio para o local para aquele quarto em que nós estávamos, né. Então, quando eu dei por mim, que eu abri os olhos terminando a prece e o passe, né, estava cheio de espíritos. Mas eu senti uma emoção tão grande, porque foi a primeira vez que eu percebi realmente como a prece funciona. Se bem que eu já tivesse percebido muito antes, porque quando menina, né, eu tinha sofrido muita perturbação espiritual. Então era normal eu acordar à noite sentindo os espíritos, eu não via, mas eu que diria assim que eu tinha aquela vivência mental, né? Eu percebia os espíritos ali ao meu lado, e geralmente eram padres, porque meu pai havia sido padre numa outra encarnação, então era um problema terrível dentro de casa, né? Mas eu percebi esses espíritos, então eu estava acostumada a fazer prece e tudo mais, a pedir ajuda, né? E recebia, né? Mas como aquele dia, né, já casada e com filhos, eu nunca tinha notado. Então, para mim, foi assim de uma validade extraordinária, porque a partir daí, nunca mais eu tive dúvida alguma. Em qualquer situação, em qualquer momento que a gente esteja, se nós orarmos e pedirmos o amparo do alto, né, as coisas acontecem. Às vezes até uma pessoa não está nem acostumada a aplicar um passe. Mas se nós estendermos as mãos, né, como Jesus fazia, e tivermos desejo de ajudar, tivermos vontade de ajudar, as coisas acontecem. O bem se estabelece, né, e a pessoa melhora, seja lá qual for o problema que ela tem. Às vezes não sara, porque às vezes é uma enfermidade mais difícil. Mas que ela vai se sentir muito melhor, ela vai. Né? Então, a oração, ela com o tempo, ela ganhou uma conotação para nós, né, muito maior do que nós tínhamos antigamente. Pelo menos no meu caso, eu sinto isso. Né? E Jesus nos fala, né, através das lições evangélicas que nos deixou, né, que a fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então, quando a gente realmente tem fé, né, a gente enfrenta qualquer dificuldade, seja ela qual for, nós enfrentaremos. E enfrentaremos com confiança, com firmeza, com aquela certeza de que nós seremos atendidos. No entanto, nós sabemos também que muitas vezes a gente faz uma prece, né? E às vezes a gente acha que não vai ser atendido. Por quê? Porque a gente quer ser atendida, mas às vezes a gente pede coisas que não serão boas para nós. De repente, se eu pedisse assim,
os amigos espirituais, ou para Deus, né, para Jesus, assim, ó Senhor, mande um pouco mais de dinheiro, eu estou precisando de dinheiro, suponhamos, né? Aí eles não iriam me dar. Porque eu tenho certeza que o dinheiro já foi motivo de queda em minha vida no passado, em vidas no passado. Né? Tenho certeza disso. Então, inclusive a doutrina espírita nos explica isso. Como é que eles vão atender? Eles atendem todas as preces. Mas como é que eles vão atender essa prece? Vão atender me dando mais tranquilidade, né, mais serenidade para enfrentar as dificuldades na vida, os problemas diários, né? Nos dão consolo, esperança, mas eles não vão poder me dar aquilo que eu pedi. Por quê? Porque antes de reencarnar eu fiz uma programação de vida pedindo que não me dessem, no caso, como eu estava falando, por exemplo, dinheiro, porque isso para mim não seria bom. Então, se eles fossem me dar, eles estariam indo contra as disposições anteriores já estabelecidas. Né? Já estabelecidas. Então, em sã consciência, no mundo espiritual, eu pedi, não quero dinheiro. Por favor, não mande. Porque eu não sei o que eu posso fazer. Né? E aí, então, eles não vão dar. Eles vão dar outras coisas, vão acalmar, tranquilizar, tudo vai melhorar, né? Mas o dinheiro em si, eles não vão mandar. Porque para nós, isso é importante na necessidade, né, que nós temos, mas não em demasia. E isso, às vezes, é fundamental para nós, que a gente entenda isso, para que a gente não se sinta menosprezado através da prece, né? Que Deus não quis me atender. Às vezes a gente vê que a pessoa está doente, né? Já entendi casos assim, que a pessoa diz assim, mas mas você costuma fazer prece? Ela diz assim, mais ou menos, eu já cansei de fazer prece. Porque eu não consigo sair dessa cama. Né? O que adianta eu fazer prece? O que adianta? Então, é uma maneira da pessoa encarar. Ela está se revoltando contra a situação dela. Mas nós sabemos também que as situações que nós enfrentamos na vida, os reveses, né, as dificuldades, os problemas físicos, né, espirituais, muitas vezes são problemas que foram causados por reencarnações anteriores. Nós prejudicamos outras criaturas, outros irmãos nossos. E para saudarmos aquele débito, né, a gente renasce, tem aquelas condições, de modo que a gente possa aprender com a dificuldade. E isso a pessoa muitas vezes colocou como finalidade na vida. Não, eu vou nascer de tal maneira, não tem problema, eu vou nascer assim, né? Porque eu sei que eu errei muito. Mas no mundo espiritual, nós estamos, né, com a nossa consciência desperta, né, inteiramente desperta. Agora, quando a gente chega aqui, a gente esquece o que se comprometeu a fazer. Nós nos esquecemos. E aí a gente fica reclamando das próprias condições que nós assinamos lá, né, desejando essas condições. Muitas vezes até nós temos essa dificuldade física e ainda pedimos para que renasçam filhos na nossa casa, que nós prejudicamos no passado, para que a gente possa ajudá-los. Então, às vezes, fica difícil a existência. Mas é que nós estabelecemos livremente, com consciência de causa, né? Então a gente precisa aceitar, continuar orando, mas com confiança em Deus, de que tudo aquilo vai passar, um dia tudo aquilo termina, mas que nós precisamos enfrentar. Porque se nós estamos naquela situação, é porque é necessário.
Porque Deus não erra. Deus não joga dados com o universo, né? Einstein, se não me engano, que dizia isso, não me lembro bem. Deus não joga dados com o universo, nem conosco. Nem conosco. Então, aquilo que nós estamos enfrentando hoje é o necessário para que a gente possa se melhorar e voltar numa outra reencarnação muito melhor. Então, a gente vê, especialmente a gente que frequenta a reunião mediúnica, né, a gente vê o trabalho que os espíritos amigos realizam junto de nós, né, através dos espíritos que eles trazem necessitados, né, e que muitas vezes perturbam elementos do grupo, mas há necessidade de que eles sejam socorridos, né? Há necessidade. Então, a gente aceita isso e trabalha no sentido sempre da caridade em relação a esses nossos irmãos. Porque o Espírito às vezes fala que não gosta de nós, que tem raiva de nós, que nós os prejudicamos, que fizemos isso e mais aquilo, né? Tiramos a vida ou roubamos, ou seja lá o que for que tenhamos feito, mas eles estão certos. Porque nós realmente, se eles dizem isso, o que a gente tem que fazer? Tem que concordar com eles. Quando me dizem isso, eu digo, olha meu irmão, eu lamento muito, eu peço o seu perdão, né? Se eu agir dessa maneira com você, eu peço o seu perdão, eu não me lembro disso, mas como você está dizendo, eu acredito. E eu gostaria que você me perdoasse, porque eu não quero mais fazer nada. Eu quero te ajudar. Eu quero que sejamos amigos, que sejamos irmãos. Então, a nossa postura vai fazendo com que esses companheiros comecem a mudar de atitude para conosco e para com os outros também. Então, é muito importante quando a gente ora, quando a gente sabe, se nós sabemos que temos alguém mesmo encarnado aqui na Terra, no mundo espiritual, que não goste de nós temos que fazer prece a eles, pedindo que eles nos perdoem. Ou amparando, ou envolvendo com muito afeto, com muito carinho, mostrando que nós não temos reservas contra eles. Eles têm contra nós. Mas que a gente quer que nos unamos, que sejamos amigos, que sejamos irmãos. Então isso é muito bom, porque diminui a intensidade da reação deles contra nós. Então eles se sentem mais pensativos, né? Começam a refletir mais. Parece que a Célia está mudando um pouco, né? Não é aquela que a gente conhecia antigamente. Será que dá para confiar nela hoje? Não sei, mas vamos ver. Então, eles vão se aproximando mais e ficam nos examinando. Então, por isso que a gente tem que sempre lembrar, quando a gente faz nossas preces, sempre nos lembrar, mesmo que a gente não saiba que tem inimigo nenhum, a gente tem. A gente tem. Então, pedir a Deus que ampare, se olha, se eu tenho algum inimigo, né? Alguém a quem eu fiz mal numa outra encarnação, ou até mesmo nesta, sem querer, né? Sem ter intenção, que Ele possa me perdoar, que Ele possa ser meu amigo, né? Que Ele possa me envolver, a gente possa se envolver em paz, em harmonia. Né? Então, dessa maneira, a gente vai tirando aquela sensação de mal-estar que a gente sente. Porque quando alguém vibra mal contra nós, a gente se sente mal. Agora, imaginemos também se formos nós a vibrarmos mal contra alguém. De repente, eu olho para alguém e o coração ferve. Né? A gente já sente aquele mal-estar, aquela reação, meu Deus, lá vem fulano. E às vezes até a gente corta a volta, né? Vai para o outro, você sabe que a fulana o fulano mora ali, a gente dá a volta, contorna a rua, vai para o outro lado, né? Só para não precisar ver.
Mas não é o correto isso. Isso é o que a gente vê a maioria das pessoas fazer, mas não é o correto. Porque o correto é a gente envolver aquela criatura com amor. Se eu prejudiquei, ou se ela me prejudicou, no caso, né? Se ela andou falando mal de mim, suponhamos, né? Me difamando na cidade, qualquer coisa assim, né? O que é que eu posso fazer? Eu tenho que diminuir a intenção da virulência dela, né? Para que ela não fique jogando aquele veneno para todo lado. Mesmo porque esse veneno, né, vai contaminar. Né? Então, se a gente que está fazendo isso, nós temos que evitar. Porque isso não vai fazer bem para outra pessoa, nem para nós. E vice-versa. Então, essa nossa mudança de comportamento, que vai determinar a nossa qualidade de vida moral, ela tem fundamental importância na nossa existência hoje. Então, a gente tem que se lembrar sempre de que Jesus, que é o nosso mestre, nosso amigo, aquele companheiro de todas as horas, aquele que está sempre conosco, né? Ele nos ajuda em todas as circunstâncias. Então tem pessoas que acham que não receberam nada porque não tiveram resposta, né? Porque não viram as coisas assim muito claras, né? Mas o Eduardo narra um caso aqui que eu acho muito interessante nesse livro, que fala sobre o poder da prece, né? Então, eles estavam, um grupinho, o Eduardo, né, que é o autor do livro, o Eduardo, o Alberto, o César Augusto, a Virgínia e... é isso mesmo. Mas há o Marcelo, né? E o Marcelo, que já tem um livro também editado, né? Eles estavam em momentos assim de tranquilidade, tinham acabado um serviço, então eles estavam assim, passeando um pouco, tranquilos, né? Estavam de folga, né? Estavam passeando. De repente, eles começaram a perceber um pedido de socorro. Começaram a notar um pedido de socorro. Então, eles receberam, aliás, eles perceberam do Centro de Atendimento de Comunicações, né, lá da cidade de Céu Azul. Receberam aquele aviso e correram lá para o Centro de Comunicações. Aí ficaram sabendo o local, né, o local que vinha o pedido, né, que era endereçado a eles mesmo, né, e foram até lá. E quando eles chegaram na cidade, eles viram um menino, não sei que cidade que é, porque ele não fala, mas chegaram assim numa periferia, um bairro assim muito pobre mesmo, né? E chegaram num barraco, porque o pedido vinha ali daquele barraco. E eles entraram e viram um rapazinho de seus 12 anos que estava orando. Um rapazinho assim, moreno, né? Bem magrinho, raquítico, né? Mas ele chorava abundantemente, pedindo ajuda. E o interessante é que eles perceberam que o rapazinho, ele fazia a prece para o César Augusto, pedindo para o César Augusto atendê-lo, porque sabia que ele tinha condições, né? Aí eles falaram assim, olha, Eduardo disse assim, olha, se não fosse tão sério o caso, a gente ia achar graça, né? Achar engraçado isso. Né? Mas aí eles viram que o menino pedia, porque a mãe dele estava passando muito mal. Ela tinha muitas dores, ela não estava conseguindo trabalhar, então a casa era aquela anarquia, sujeira para todo lado, né? Tudo desarrumado, chão de terra batida, assim, né? E ela na cama e o menino ali ajoelhado rezando, que estava rezando mesmo, né? E então eles chegaram até o menino, que chamava-se Leubino, mas o apelido dele disse que era Lelé. Então eles perceberam
que ele tinha uma tal fé em receber aquilo que ele estava pedindo, né, que eles ficaram impressionados com isso. Mas então eles se aproximaram, então eles pediram que o César Augusto, já que era o dono ali do pedido, né, o responsável pelo pedido, né, que ele fosse conversar com o menino. Então ele conversou mentalmente com ele, dizendo que ele não se preocupasse, né, que eles iam ver o que poderia ser feito pela mãe dele, que ele confiasse em Deus, né, confiasse em Jesus, ficasse tranquilo, né, ficasse tranquilo. Que eles iriam ver o que poderiam fazer pela mãe dele. Então o menino, já mais tranquilo, ele foi procurar a mãe, que estava no quarto. E a mãe ficava virada para a parede, porque ela sentia tal dor, dores tão intensas, a começar assim da boca, né, passando aqui por essa parte da laringe e tudo mais, né, e atingindo o aparelho gastrointestinal, né, tudo. Ela sentia uma dor terrível, especialmente aqui no abdômen. E ela ficava virada para a parede porque ela gemia, né, e ela não conseguia se controlar e não queria que o filho ouvisse os seus gemidos. Aí quando ele chegou na porta, ele disse: mãe, a senhora está melhor, mãe? Passaram as dores? Vocês passaram sim, meu filho. Tudo bem. Mas a senhora quer comer alguma coisa? Não, filho, eu não estou com fome, não quero comer nada. Eles nem tinham nada em casa, né? Mas ele falou assim: eu vou fazer uma sopinha. E aí ele foi para a cozinha, né, começou a fazer uma sopinha com pouca coisa que eles tinham ali. Depois começou a pôr a sopinha no fogo, começou a varrer, mas ele já se sentia melhor, se sentia mais animado, confiante de que alguma coisa ia acontecer. Aí os jovens de céu azul, os rapazes, eles já tinham notado um espírito de situação muito difícil, daqueles que estão procurando vingança mesmo, né? E que eles estavam no canto do barraco. Né? E ele chegando perto deles, ele não os percebeu, mas chegando perto deles, eles perceberam que ele também tinha a boca e toda essa parte aqui, né, toda machucada também, em feridas, como aquela senhora. Então, um deles, se não me engano, foi o Alberto, que tinha sido médico, né, na outra vida, né, antes de desencarnar, ele examinou, né, o espírito, né, e viu que realmente ele tinha tudo isso aqui machucado, e que era o mesmo problema que tinha a dona da casa, a mãe do garoto, né, do Lelé. Então, o que eles fizeram? Eles foram conversar, né, com ele, né, e um deles ali, se não me acho que foi Eduardo até, se fez mais visível, né, teve que adensar as suas condições para que aquele espírito que não conseguia perceber espíritos um pouco mais elevados, só os inferiores, né, que ele pudesse vê-lo. Então, chegando lá, ele começou a conversar com esse espírito, né? Ô, meu irmão, como é que você está? Parece que você está doente. Ele falou assim: nossa, estou muito doente. Estou terrível, sinto muita dor, né? Porque a pessoa que não está bem, ela gosta de falar daquilo, né, que ela está sentindo. E ele contou, e tudo por culpa dela, daquela mulher, daquela infame lá, que me matou. Porque ela querendo se livrar de mim para se juntar a um outro homem, né? Ela me deu veneno. Então, o que ele estava sentindo ainda era o problema causado pelo veneno que ele tinha ingerido. Então, ele estava sofrendo muito, como ela também. Então, eles conversaram com ele: meu irmão, mas você aqui tem um hospital, se você quiser, né? Você poderá ser atendido. E, enfim, ele acabou aceitando. Ele falou assim, ele não queria, porque ele queria ficar perto dela, porque ele tinha medo que ela fugisse. Ele falou assim: não, mas ela está muito doente, ela não vai fugir daqui. Então ele acabou se tranquilizando e foi levado, né, pelos enfermeiros para um hospital. E aí eles foram ver essa senhora, né, aplicaram um passe nela, tudo mais, né, fizeram uma oração, envolveram com muito carinho.
E só de tirarem a presença daquele espírito doente ali de perto dela, as emanações benéficas que eles aplicaram, todo o corpo dela, começar dessa área aqui, né? Começando aqui da cabeça, né? Eles aplicaram paz em todo o corpo dela, né? E ela se sentiu muito melhor. Ela ficou bem. Aí, eles ficaram contentes e tudo mais, e o garoto lá, né, o Leleco, mais ainda, por ver que a mãe estava bem. Ela até aceitou tomar uma sopinha e tudo mais, né? Aí, daqui a pouco, chega uma vizinha para saber como é que a dona da casa, que era amiga dela, estava, né? Aí o menino falou assim, nossa, minha mãe está ótima, minha mãe está muito bem mesmo, né? Ela está curada, ela disse que não está mais sentindo nem dor quase, né? Para mim isso é um milagre do César Augusto Medeiros. Então um olhou para o outro assim, né? Porque, nossa, imagina a situação deles ali, né? Acharam muita graça, né? E ele falou assim, olha, então, ela falou assim, eu também não estou muito bem. Ele falou assim, olha, se a senhora quiser pedir para ele, peça, porque ele atende. Ele atende, né? A senhora vai ficar curada. Então, vejam, né? É uma coisa até engraçada, mas profundamente enternecedora, porque a gente vê que a prece daquele menino, né, foi surtir um efeito tão grande. Mas é isso que acontece. Porque quando a nossa prece chega a um centro de comunicações, né, eles vão direcionar para aquelas pessoas que estiverem mais perto. Mas no caso deles, eles foram até lá porque a prece era direcionada, né, para o César Augusto. Então, olha, vejam, quantas bênçãos a gente pode conseguir apenas com uma prece, né? Então, que a gente possa sentir essa bênção, sentir essa presença dos amigos espirituais. Porque mesmo que a gente não sinta, eles estão ali. Eles estão ali. A presença do alto se faz presente junto de nós. Às vezes até de longe. Eu imagino assim. Por exemplo, o nosso anjo da guarda, realmente, de repente a pessoa faz uma prece pedindo o nosso anjo da guarda, né, que nos ajude. Mas o anjo da guarda é um espírito que ele tem a obrigação de nos auxiliar recebeu de Deus, né, a missão de nos direcionar na vida, de nos auxiliar, de nos proteger, né? Mas ele é um espírito de tamanha elevação que ele nem precisa mais reencarnar na Terra. Não precisa mais reencarnar. É um espírito de primeira classe, né? Então imagina que o nosso anjo da guarda seja assim como o sol, que não precisa estar grudado em nós. Mas de onde ele estiver, ele vai estar nos envolvendo. Não é assim que acontece com o sol. Pode até ter nuvens, não é? Mas o sol está ali. Né? O sol está ali. Então, isso que a gente tem que acreditar, que nós nunca estaremos sozinhos, estaremos sempre amparados pelo alto, pelos nossos amigos espirituais, familiares queridos, né? E todos aqueles que possam nos auxiliar. Então, que Jesus nos abençoe, nos envolva na sua paz, de modo a que nós tenhamos as melhores condições para levarmos os nossos problemas do dia a dia, para podermos sentir a bênção que está sendo aquele sofrimento que às vezes para nós é tão difícil de carregar, mas que muitas vezes a pessoa leva com tranquilidade. Eu me lembro que uma vez, viajando, eu conheci uma senhora que ela estava há uns 30 anos na cama. E as pessoas acorriam ali, porque sabiam que ela tranquilizava todo mundo, que ela alegrava todo mundo. Imagina que coisa, não é?
Não é uma vergonha essa? A gente chegar com as duas pernas, dois braços, a cabeça direitinha no lugar, viajando, né? Íamos procurar uma senhora que estava na cama há 30 anos para pedir ajuda, né? Mas era isso que ela fazia. Quando as pessoas chegavam lá, minha irmã, eu estou com um problema, ela não se preocupe, tudo isso vai passar, fique tranquila, né? Olha, confia em Deus, né? Isso não é nada, isso não é nada. Aí uma falou assim, nossa, mas a senhora está aí na cama 30 anos. Não, mas isso não tem problema nenhum. Eu estou bem, eu estou ótima. Sempre estive ótima. Não, para mim não tem tristeza. E cantava e tudo mais. Veja, né? Olha a diferença de comportamento, né? Olha a diferença de maneira de encarar a vida. Então, cada um de nós, mesmo que tenha problemas, podemos ser muito úteis para nós e para os outros. Basta que a gente queira, que a gente se disponha a ajudar. Né? Então, que Jesus nos abençoe e que possamos sentir neste final de ano, sentir a tua presença, Senhor, as tuas bênçãos. Sentir que o Brasil está melhor, enviando as nossas vibrações de paz, de amor, de harmonia, para que tudo se restabeleça e a nossa existência seja conduzida de maneira mais tranquila, com mais paz, sem que nós fiquemos envolvidos por esses comentários que a gente muitas vezes vê pelas televisões, pelos jornais, pelas revistas, e que na verdade não nos fazem bem, só nos fazem mal. Então, em vez de gravarmos tudo isso que está acontecendo, mentalizemos muito amor, envolvendo o nosso país todo com amor, com tranquilidade, para que essas emanações nos envolvam a todos e tenhamos um futuro realmente melhor. Porque o nosso país, nós já sabemos há longo tempo, será o futuro, será a nossa pátria, pátria de todas as criaturas, porque é aqui que Jesus plantou a árvore do seu Evangelho. Muito obrigada, Senhor Jesus. Que a tua paz e o teu amor permaneçam conosco, agora e sempre. Que assim seja.